Capítulo 8: O dom da profecia. Dos três dons de inspiração ou de expressão vocal, a profecia é o dom mais importante. Fica claro que a razão por que é o mais importante é que são necessários os outros dois dons inspiracionais para equiparar esse único dom. A Bíblia diz: quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. 1 Coríntios capítulo 14, verso 5. Isso dá a entender que falar em línguas e interpretá-las é equivalente à profecia. A profecia é a expressão vocal sobrenatural num idioma conhecido. Variedade de línguas são a expressão vocal sobrenatural num idioma desconhecido. A interpretação de línguas é a exposição sobrenatural daquilo que foi dito em língua desconhecida. Então, vamos entender um pouco aqui. A profecia ela é completa em si mesma. Podemos dizer aqui que a profecia é uma nota de R$ 100. Línguas é uma nota de R$ 50 e a interpretação de línguas é uma nota de R$ 50. Então, variedade de línguas e interpretação equivale à profecia. Então, a profecia ela é completa em si mesma. A variedade de línguas ela precisa de interpretação, então 50 e 50 formam 100, que é a profecia. O dom de profecia versus o cargo de profeta. O dom de profecia não deve ser confundido com o cargo de profeta. O simples dom da profecia não contém revelação. Pelo contrário, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. É para edificar a igreja. 1 Coríntios 14, 4. Para ocupar o cargo de profeta, a pessoa precisa ter, operando na sua vida e ministério, os dons de revelação, além do dom da profecia. Seguindo em frente, então, em outras palavras, para a pessoa ocupar o cargo de profeta, precisaria ter sido chamado ao ministério quíntuplo, Efésios 4, verso 11 e o 12. Não devemos, portanto, confundir o cargo de profeta com o simples dom da profecia, que todos os fiéis são exortados a procurar com zelo. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 39. Todos nós podemos ter o dom da profecia, porque Deus não nos mandaria procurar com zelo algo que não está à nossa disposição, nem desejar algo que não poderíamos receber. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1, 5 e o 39. Mas nem todos terão todos os dons do Espírito operando na sua vida e ministério. Vamos ver então os versículos aqui. O 1 Coríntios 14, o verso 1, o verso 5, o verso 39. O verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O 5. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E o 38 diz: portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas. Devemos julgar as profecias. 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 27 ao 29, diz-nos assim:
Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. Então, nós devemos julgar as profecias. A Bíblia não manda julgar os profetas, a Bíblia manda julgar as profecias. E nesse texto aqui, nesses 3 versículos que acabei de ler, é algo muito interessante que muitas pessoas elas se perdem. Muitas pessoas elas não entendem e fazem. E eu já ouvi muita coisa, pessoas falando as coisas nada a ver, que não tem nada a ver com a palavra, falando coisas diferentes. Então vamos entender. Então diz aqui, se alguém falar em língua, esta língua aqui não é a língua para edificação. Esta língua aqui está falando a respeito da variedade de línguas. Se alguém falar em línguas, diz aqui, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Essa não é a língua para edificação pessoal. Esta é a variedade de línguas num culto público. Então, haja um que interprete, ok? E aqui diz no verso 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Veja só, na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus, ou seja, falar nas línguas para edificação. Aqui sim é línguas para edificação. Lá no verso 27 é variedade de línguas. No verso 29 diz, e falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. Julgue o quê? O profeta? Não, julguem a profecia. Mas como julgar uma profecia? Eu anotei aqui alguns pontos como nós podemos julgar uma profecia. Eu anotei aqui 3 pontos, ok? Vamos lá então. Como julgar uma profecia? Porque a profecia, ela precisa ser julgada por nós. Temos que entender como julgá-las, ok? Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui é pelo conhecimento da palavra. No Salmo 119, verso 130, diz que a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então, pelo conhecimento da palavra, já podemos ter uma noção como julgar a profecia, entendendo a palavra, porque o Espírito Santo jamais profetizará algo contrário à palavra. Se nós conhecemos a palavra, já será de grande valia para julgarmos uma profecia, porque o Espírito Santo jamais vai profetizar algo que não esteja em concordância com a palavra de Deus. Guarde isso no teu coração. Jamais. O Espírito Santo não vai se contradizer. Jamais. Então, primeiro ponto aqui, pelo conhecimento da palavra. O segundo é estando cheio do Espírito. Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando a pessoa está cheia do Espírito, é muito mais fácil para a pessoa julgar uma profecia. E o terceiro ponto, então, é pelo dom do discernimento de espíritos, conforme 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Então, pelo discernimento de espíritos, a pessoa também pode julgar uma profecia. Ela pode entender, pelo discernimento, se a profecia é do ser humano, ou seja, da carne, se a profecia, a fonte é o Espírito de Deus, ou se a fonte é o espírito do diabo. Então, eu anotei aqui 3 métodos, 3 pontos, 3 maneiras que podemos julgar a profecia. Pelo conhecimento da palavra, estando cheio do Espírito Santo, ou seja, a pessoa está sensível à direção de Deus, e pelo dom do discernimento de espíritos. Aí a pessoa consegue, então, julgar a profecia. Exemplo do dom da profecia.
Atos capítulo 21, verso 8 e 9 diz-nos assim: partindo no dia seguinte, fomos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este, ou seja, Filipe, 4 filhas virgens que profetizavam. Veja só, as filhas de Filipe eram usadas no dom espiritual de profecia. O dom espiritual de profecia está listado em 1 Coríntios 12, ok? Mas existe o cargo do profeta, o ministério do profeta. E eu vou citar para você aqui um exemplo, então. Atos 21, verso 10 e o 11. Nós vimos o 8 e o 9, agora vamos ver o 10 e o 11. Diz-nos assim: demorando-nos ali por alguns dias, aonde? Na casa de Filipe, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Veja só, então as 4 filhas de Filipe, elas profetizavam. Não fala aqui que elas eram profetisas, não. Elas profetizavam, eram usadas no dom espiritual de profecia. Já Ágabo, a Bíblia fala que ele era um profeta, ou seja, era usado no dom espiritual de profeta, conforme Efésios capítulo 4, verso 11. Então, como eu já falei em outras situações, não aqui no nosso estudo, na nossa escola, mas em outras pregações, em estudos, já comentei, até vídeos mesmo no meu canal. Então, o profeta, ele profetiza, mas nem toda pessoa que profetiza é um profeta. Pode ser usada apenas no dom espiritual de profecia. Agora, o profeta, ele vai profetizar. O profeta é usado na profecia e é usado também nos dons de revelação. Então, há uma grande diferença entre a pessoa ser usada no dom de profecia e a pessoa ter um chamado para o ministério de profeta. Há uma diferença, ok? Então, estamos encerrando por aqui, mas o dom da profecia, e o próximo dom é o dom da variedade de línguas. Então, um forte abraço, que Deus te abençoe.